Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo João Paulo e hoje vamos comentar sobre os impactos da pandemia nos fundos imobiliários de shopping, que foram os mais impactados. E qual é a perspectiva para o futuro, o que aconteceu, quais são as sequelas. Vamos olhar aqui ponto a ponto e fazer uma análise profunda do XPML, que é o fundo que vocês votaram no Instagram para fazer a análise, para usar como exemplo aqui para a gente ver o impacto da pandemia nos fundos de shopping. Mas vamos comentar todo o segmento no geral. Vamos só usar o XPML como base para exemplo. Então, antes de começar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal aqui abaixo, me siga no Instagram e vamos aqui começar então a nossa análise. O segmento de shoppings dos fundos imobiliários foi o mais impactado de longe na pandemia, porque eles foram obrigados a fechar as portas. Então não teve circulação de pessoas, os shoppings pararam de funcionar completamente, não tinha nada funcionando, tudo fechado, durante muitos meses. A grande maioria fechou ali em meados de março e só foi começar a abrir lá para o começo de junho. A média foi essa, alguns começaram a abrir depois, alguns só abriram em julho, mas a gente vai ver aqui como é que foi. Então, se a gente analisar indicadores de preço para os fundos imobiliários de shopping, a gente vai ver que eles são os mais baratos no momento de longe, muito devido a esse risco e pelo corte de proventos que muitos fundos tiveram. Então eles não estavam pagando nada e quando pagavam um valor muito abaixo dos valores pré-crise. Enquanto os fundos de shopping foram altamente impactados, os de galpões logísticos meio que se beneficiaram do momento, porque enquanto os shoppings fecharam, o e-commerce aumentou. E para o e-commerce funcionar bem, é necessário que a empresa tenha galpões logísticos pelo Brasil inteiro para fazer as entregas. Então os produtos saíram da prateleira dos shoppings e foram para os galpões logísticos. Por isso que a gente vê que os fundos de galpões logísticos foram muito pouco impactados. Eles praticamente não reduziram o pagamento de proventos, alguns reduziram, mas foi pouco, e o preço deles já meio que chegou ao patamar pré-crise. Está ali no patamar de 2019, mais ou menos. Então eles já se recuperaram, enquanto os fundos de shopping não, ainda estão sendo muito impactados e ainda tem muita incerteza no ar aí quanto ao andamento desses fundos no futuro próximo. Então eu vou abrir aqui o último relatório do XPML, o relatório trimestral referente ao segundo trimestre de 2020, e a gente vai olhar aqui ponto a ponto para ver como que o fundo reagiu e quais foram os impactos da pandemia no fundo. Então aqui o relatório do XPML referente ao segundo trimestre de 2020, vamos olhar aqui ponto a ponto para a gente ver. Carta do gestor, eu já marquei alguns pontos aqui principais para a gente analisar, e o ponto principal que realmente diferenciou o XPML da maioria dos fundos, principalmente os grandes, que o XPML é um dos maiores fundos do Brasil, o que ele soube lidar muito bem com a situação, porque ele passou aqui 3 meses sem distribuir dividendos, ou seja, ele cortou os dividendos para manter o dinheiro em caixa para que o fundo pudesse arcar com possíveis dificuldades e custos aí, já que era tudo muito incerto. Então ele mostra aqui que na segunda metade de março, assim que os shoppings foram fechados, eles já cortaram de cara o pagamento de proventos, já para manter uma postura conservadora diante da situação. Alguns fundos não fizeram isso, alguns fundos imobiliários continuaram pagando, reduziram bastante o pagamento, mas estavam pagando mesmo sem receber. E isso é perigoso para o fundo. É melhor o fundo, pelo menos a meu ver, ter uma gestão mais conservadora nesse momento, não pagar proventos, não querer ficar agradando os seus cotistas a qualquer custo, para manter um foco no longo prazo, para que o fundo possa se sair melhor em situações dependendo do que possa acontecer. Algum fundo imobiliário, não lembro qual agora, ele botou em assembleia para ser votado o cancelamento do pagamento de proventos. Só que a assembleia de cotistas não aprovou, então o fundo foi obrigado a continuar distribuindo rendimentos. Aí já foi um problema dos cotistas, né? A meu ver, é muita ganância de alguns cotistas, porque o ideal era fazer o que o XPML fez. Porque no final das contas, os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% da sua receita em forma de proventos no semestre. Os fundos tendem a pagar mensalmente isso, mas por lei é por semestre. Então ele pode passar 5 meses sem pagar nada, para no último mês do semestre pagar tudo de uma vez. E o XPML fez isso. Ele passou 3 meses sem pagar, mas chegou nos últimos 2 meses do semestre, ele aumentou os pagamentos, porque ele tinha que distribuir 95% do resultado. Mas mantendo esse dinheiro em caixa e postergando o pagamento, ele poderia se precaver de possíveis dificuldades que poderiam aparecer. Porque lembrando, em março era tudo muito incerto, a gente não sabia muito bem quanto tempo ia durar a quarentena, o quão grave poderia ser a pandemia, o impacto econômico da pandemia. Então essa postura conservadora da gestão foi muito positiva, a meu ver.
Então ele mostra aqui que o fundo encerrou o semestre com uma distribuição equivalente a 100% do resultado do período. Então, no final das contas, ele pagou tudo, ele só postergou esse pagamento. E ele mostra aqui que o impacto não foi tão grande quanto o esperado. Apesar de ter tido um impacto muito grande enquanto estava fechado, muitas lojas mantiveram abertas, elas não fecharam. Ele mostra que o portfólio do XP Malls fechou o segundo trimestre com 95,4% de ocupação em seus shoppings, um número 0,5% abaixo do primeiro trimestre. Então, um valor bem pequeno em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Mas o impacto financeiro foi muito grande. As vendas das mesmas lojas, o SSS, que é a sigla em inglês, né, que é para Same Store Sales, registrou uma queda de 76,9% no período. Então a gente vê que a queda de receita das lojas foi muito grande. Que o segundo trimestre engloba abril, maio e junho. Em junho, os shoppings já começaram a abrir, senão teria sido muito pior essa queda aqui. E ele mostra que as vendas por metro quadrado também foram duramente impactadas, fechando o período com R$ 188 por metro quadrado, um valor 84,9% abaixo do segundo trimestre de 2019. Então isso aqui é o valor das vendas em relação aos metros quadrados que o shopping possui. Também foi um impacto muito grande. E aqui essa carta do gestor do XPML é muito boa. Ele mostra que as perspectivas do setor para o futuro, e ele está mostrando que ainda é cedo para a gente ver uma recuperação do setor, para antecipar essa recuperação, mas o baixo aumento da vacância durante a crise leva a crer que a recuperação pode ser mais acelerada do que o esperado. Então a gente vê que o mercado está batendo muito nos fundos de shopping, eles ainda estão com um preço muito baixo em relação aos valores pré-crise, mas existe uma perspectiva mais acelerada. Só que lembrando, isso é uma perspectiva, pode ser que se concretize ou não. Aí ele mostra que alguns shoppings abriram com um horário muito reduzido, de apenas 4 horas por dia, e isso se mostrou pouco produtivo para o setor. Então não foi nem de perto bastante para fazer o shopping se movimentar. E ele fala sobre a importância da liberação do FGTS e prorrogação do auxílio emergencial. Lembrando que esse dinheiro que o governo joga na mão das pessoas, como auxílio emergencial, FGTS, eu falo bastante sobre isso no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, esse dinheiro tem muito o intuito de fazer a economia girar. O governo bota dinheiro na mão das pessoas para que as pessoas gastem esse dinheiro com outras coisas. Então faz o dinheiro girar, faz o dinheiro se mexer. Então isso faz a economia girar. É assim que o capitalismo funciona. Então esse FGTS e o auxílio emergencial é muito positivo para o comércio e para o setor de shoppings. Então continuando aqui, a segunda parte da carta do gestor, ele mostra aqui alguns dados. No primeiro mês da crise, o fundo registrou uma inadimplência de 22%, equivalente a 1,4 milhões. Então foi uma inadimplência grande. Mas ele mostra que no mês seguinte, essa inadimplência caiu para 10,4%. E o mais positivo foi o montante financeiro, que representou 356 mil. Isso porque os shoppings se movimentaram para cortarem o máximo de custos possíveis. Quando o shopping fecha, já diminui muito o custo, porque não vai ter tanto gasto com eletricidade, não vai ter tanto gasto com funcionários, com segurança. Basicamente, o que se manteve funcionando nos shoppings é porque muitas lojas viraram pontos de distribuição. Então, muitas das vendas online, o produto saía de uma loja de dentro de um shopping. Então, meio que as lojas viraram centros de distribuição de produtos. Muitas marcas fizeram isso, só que o custo operacional disso é muito mais baixo do que o shopping inteiro funcionando da forma normalmente. E além dessa diminuição natural dos custos, os shoppings também se movimentaram para cortarem o máximo de custos possíveis. Com isso a gente vê, até destaquei aqui, apesar de ter apresentado uma queda percentual pela metade em relação à inadimplência, em termos financeiros a diminuição foi de quase 75%. Aí ele complementa aqui que em junho, conforme os shoppings foram abrindo, tem essa tabela aqui que mostra a data de reabertura dos shoppings. Esses aqui são os shoppings que o fundo possui participação, que a gente vê que a maioria abriu em junho, no começo de junho, e alguns só em julho. E ele mostra aqui o horário de funcionamento do shopping, o horário atual, né? A gente pode ver que muitos deles estão com um horário reduzido. Então, em junho, conforme os empreendimentos iniciaram suas reaberturas, os shoppings naturalmente tiveram um aumento do custo, que resultou também no aumento da inadimplência. Mas o valor manteve-se controlado, registrando 12,6% ou 426 mil. E aqui ele fala sobre a importância de manter o dinheiro em caixa e não distribuir para os cotistas. Olha aqui, importante frisar que a inadimplência do condomínio não representa um aporte da mesma magnitude, visto que as operações já possuíam caixa disponível. O fundo até o momento realizou menos de 1 bilhão em aportes nos condomínios. Valor este que, uma vez recuperado com os lojistas, impactará o resultado positivamente. Então ele está com a expectativa de recuperar esse valor aí. Aí que ele fala um pouquinho sobre os shoppings, e a partir de agosto, portanto, o XP Malls passa a ter 100% do seu portfólio reaberto e agora arruma para a recuperação gradual aos níveis pré-crise.
Então a gestão está com uma perspectiva positiva aí para o setor, já no curto prazo. A gente sabe que mesmo com o auxílio emergencial, essas iniciativas do governo, muitas famílias estão com a sua renda reduzida, então essa recuperação não vai ser tão rápida assim. Mesmo que o vírus acabe por agora, não vai ser uma recuperação imediata. Isso vai levar um pouco de tempo ainda. O que o gestor quer dizer é que está no rumo, já está na trilha para conseguir chegar aos valores pré-crise, para deixar todo esse momento para trás. Meio que ele quer dizer que o pior já passou, é mais ou menos isso. Então vamos continuar aqui. Destaques do trimestre. Aqui ele mostra alguns indicadores. O SSS, que é o Same Store Sales, que caiu 76%, conforme ele falou ali anteriormente. SSR é Same Store Rent, que é o aluguel dos imóveis, também caiu 62%. A gente vê que as vendas também caíram 84%, as vendas por metro quadrado. São números assim, bastante negativos, né? A gente vê que o impacto da pandemia, no fundo, foi muito forte. Mas conforme o gestor falou, o pior já passou, então a expectativa é que isso aqui vai melhorando com o tempo. A taxa de ocupação se manteve bastante estável, 95%, caiu pouco, e a inadimplência condominial está aí hoje em 16,6%, que é um valor um pouco alto, mas está caminhando para melhorar. E aqui a BL, área bruta locável, é só o tamanho do fundo mesmo, a gente vê que ele foi crescendo com o tempo. Aqui histórico de aquisições, né, meio que o ponto que a gente quer passar, cenário macroeconômico. Aqui ele fala sobre a expectativa do cenário macroeconômico mesmo, né, a expectativa do Brasil. Isso aqui é um gráfico mostrando o PIB, a evolução do PIB, a expectativa que esse ano caia 5,7%, mas tem uma recuperação gradual aí nos próximos anos. E aqui é a taxa Selic histórica. A expectativa também de inflação nos próximos anos, a taxa de desemprego. Então a gente vê que para a taxa de desemprego voltar aos patamares anteriores, que ela estava caindo lentamente, mas estava caindo. Isso não vai ser de um dia para a noite. Então a recuperação econômica vai levar tempo, não vai ser algo assim que abriu tudo e pronto, todo mundo está bem. Não é assim, vai levar um pouco de tempo ainda. Agora, resultado do fundo. Aqui ele mostra uma tabela comparando 2019 e os trimestres também. A gente vê que as receitas totais, comparando aqui o 1T20, que é o primeiro trimestre de 2020, com o segundo trimestre de 2020. O 1T20 já teve o impacto da pandemia, porque lembrando que os shoppings fecharam na metade de março. E o primeiro trimestre vai de janeiro até o final de março, até dia 31 de março. Ele perdeu metade do mês ali com shoppings fechados, meio que um sexto daquele trimestre foi impactado. Então, esse aqui já é o resultado com o impacto da pandemia. E olha como no segundo trimestre é muito menor. De 31 milhões caiu para 2 milhões. Então, um resultado muito baixo. E vem tudo aqui da receita imobiliária, que é a receita dos shoppings mesmo. De 29 milhões para 2 milhões. Que é praticamente toda a receita que teve aqui no segundo trimestre de 2020. Aqui ele compara ano a ano, só que ficou um pouco esquisito essa tabela, porque eu não sei se é o ano 2019 inteiro, ou se é só o primeiro semestre de 2019, comparando com o primeiro semestre de 2020, porque 2020 não acabou ainda. De qualquer forma, a gente vê que tem uma disparidade muito grande nos dois. As despesas, a gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2020, as despesas foram muito menores, coisas de metade, mas conforme a gente falou, com os shoppings fechados, a despesa naturalmente é menor. E ainda, a administração dos shoppings fizeram de tudo para cortar gastos. Então a gente vê aqui o tamanho do corte, que foi pela metade dos gastos, das despesas normais, né? Aqui, despesas operacionais, de quase 4 milhões para 2 milhões e 500 mil. Com esse resultado final, a gente chegou do primeiro trimestre de 2020, o valor de 21 milhões e uns 500 mil, arredondando, para um valor negativo de quase 2 milhões. Aqui a distribuição por cota, a gente vê comparando ano a ano, de 0,57 por cota, caiu para 0,2. Então a queda bem acentuada. E aquele destaque, o fundo distribuiu 100% do resultado no primeiro trimestre de 2020. Ele deixou para distribuir tudo no final, ali para junho. Aqui a evolução da cota mesmo, né? A cota patrimonial, que é o valor patrimonial por cota. Aí o retorno total do fundo comparado com o IFIX, que é o nosso índice, o nosso principal índice de fundos imobiliários. A gente vê que o XPML vinha batendo o IFIX a maior parte do tempo, chegou a ter uma valorização bastante acentuada acima do IFIX, mas a gente vê o tanto que os fundos de shopping apanharam nessa pandemia. Olha a queda como foi muito brusca. Com isso fez seu rendimento ser bastante positivo acima do IFIX para ser bastante negativo abaixo. E até hoje não se recuperaram. A gente vê que ainda tem muita incerteza aí no cenário. Ele não recuperou tanto em comparação a outros setores dos fundos imobiliários, outros segmentos. Indicadores operacionais agora. Aqui a gente vê o tamanho do impacto. O SSS, que é o Same Store Sales,
Olha aqui como no primeiro trimestre de 2020 já teve um impacto grande. Mesmo que fechando os shoppings por somente 15 dias dentro desse trimestre, já chegou a um valor quase 10% menor. Quando a gente pega então o segundo trimestre de 2020, foi uma queda aí de 77%. Então as lojas faturaram 77% a menos do que o normal. Isso é um impacto muito forte mesmo. E o semi-store rent, que é o aluguéis nas mesmas lojas, também caiu bastante, mas caiu um pouco menos. A taxa de ocupação aqui, que é a vacância, né, do fundo, esse gráfico está meio fora de escala, então meio que engana um pouco. Ficou até que enganando na parte negativa, porque aqui parece que o segundo trimestre de 2020 está quase metade do terceiro trimestre de 2019, mas na verdade a diferença é de 2,2% somente, de 97,6% para 95,4%. Então, por mais que o gráfico tenha uma variação muito grande, na verdade está tudo meio que em linha ali, a variação é muito pequena nesse sentido. E as vendas por metro quadrado também seguiu a mesma tendência ali dos outros gráficos, que foi ser muito reduzida. A gente vê que saiu ali de final de 2019 de 1,5 milhões para 138 milhões. Então uma queda muito brusca. Aqui na inadimplência, ele separa por setores aqui, né? Tem vários Sudeste, Norte, Nordeste. Então alguns tiveram inadimplência muito grande, alguns inadimplência pequena, até reduzida. O importante está aqui, na inadimplência condominial consolidada. Percentualmente a gente tem uma inadimplência de 16%, é meio que uma média aqui, né? Porque ele mostra mês por mês. Em abril era inadimplência muito alta, aí caiu em maio, conforme as lojas foram abrindo, aumentou um pouquinho, e vamos ver como vai ser a tendência aí nos próximos meses. Aqui é consolidada em reais, né, em valores brutos, a gente chegou nesse valor de 2 milhões. Mercado de capitais, eu ia falar agora aqui sobre a bolsa em si, né? Volume diário de negociações. A gente vê que teve muita negociação em 2019, ali pro final de 2019, depois caiu muito que as pessoas ficaram com medo, né, de investir em fundos de shopping nessa época aqui, que é bem esse ponto aqui, que é o ponto que começou a pandemia. Mas o XPML é um dos maiores fundos da bolsa, ele é muito grande, tem muitos cotistas, então a sua liquidez é bastante alta ainda, mesmo com essa queda do volume de negociações. Ele até destaca aqui, o XPMOLs foi o fundo mais líquido durante o primeiro semestre e o terceiro mais líquido durante o segundo trimestre de 2020. E aqui é a cotação, a gente vê como que o mercado bateu nos fundos de shopping. Olha a queda drástica que teve aqui. A gente vê que tudo que ele veio subindo ao longo de 2019 foi devolvido e caiu muito mais em coisa de poucas semanas. Por isso que renda variável é isso aí, a gente tem que estar acostumado com essas coisas. O importante é a gente acreditar que o fundo vai se recuperar com o tempo. Não se assustar com uma queda drástica dessa aqui e vender tudo no fundo, achando que o mundo acabou. Quem segurou as cotas nesse momento aqui já conseguiu recuperar a parte da queda. E tem uma frase do Warren Buffett que é o seguinte: tenha medo quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos estão com medo. Ou seja, tenha medo de comprar quando todos estão gananciosos, quando o fundo estava subindo de uma forma violenta aqui no final de 2019, olha como ele vem subindo muito forte. Aqui todo mundo queria comprar o fundo. Esse é o momento de ter medo de comprar. Quando caiu dessa forma, que aí é o momento que as pessoas têm medo, esse é o momento de ser ganancioso. Você deixar de comprar aqui para comprar aqui. Quem deixou de comprar o fundo quando a cota estava a R$140 e comprou quando estava a 70, conseguiu comprar o dobro de cotas com o mesmo valor investido. Lógico que a gente nunca vai saber quando é o topo, quanto é o fundo. Se todo mundo soubesse, seria muito fácil. Mas a grande questão que eu quero dizer aqui é para a gente não se assustar com quedas bruscas dessa forma e aproveitar essas oportunidades para a gente poder comprar mais cotas. Então aqui ele fala do perfil do investidor, também não é muito o que a gente quer saber na nossa análise. A gente vê que a quantidade de cotistas vem aumentando muito forte, passou dos 200 mil cotistas do XPML, agora no segundo trimestre de 2020, muito devido à grande entrada de novos CPFs na bolsa nesse período. E aqui sobre o XPMOL, vamos olhar um pouquinho por dentro do fundo. Esse NOI é o Net Operational Income, que é a receita operacional líquida do segundo trimestre de 2020. Ele usa essa sigla aqui em inglês. E é esse gráfico aqui, de cascata. A gente vê que no segundo trimestre de 2020, metade da receita do fundo veio de um único shopping, que foi o Catalina Fashion Outlet. E outro 1/4 veio de outro shopping, que é o Shopping Cidade Jardim. Os outros tiveram uma receita muito irrelevante, principalmente esses aqui que tem 0%. Se a gente voltar lá atrás, a gente vê que esses shoppings aqui, o Natal Shopping, o Shopping Ponta Negra, que fica em Manaus, eles abriram somente no final de junho. Então a receita que eles tiveram é realmente insignificante perto do resto, perto dos shoppings que abriram mais cedo. Então aqui a gente vê o tamanho de cada shopping no fundo, a gente vê que o fundo é bastante distribuído. Essa disparidade da receita foi devido
à pandemia, porque alguns shoppings estavam abertos enquanto outros estavam fechados, mas em tempos normais a gente vê que o fundo é bastante distribuído. Porque se fosse assim sempre, seria um perigo. O fundo ser muito dependente de um único imóvel é algo muito ruim, porque se acontece alguma coisa ruim com esse imóvel específico, vai impactar muito forte o fundo. A gente sempre deve buscar fundos multi. E o que é isso? Multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-estados. Ou seja, são fundos bastante diversificados, porque assim você não fica muito dependente de um único inquilino, de um único imóvel. Se acontece algo ruim com o imóvel que tem uma posição muito grande naquele fundo, o impacto no fundo é muito grande. Quando ele é bem diversificado, o impacto é pequeno. Então a gente vê aqui que o XPML é bem diversificado. Isso aqui está distorcido. São vários shoppings em várias cidades. E shopping em si já é meio que multi-inquilino, né? Porque dentro de um shopping tem várias lojas, são vários inquilinos. Então essa é uma característica do setor. Aqui a administração, a gente vê que a JHSF é a administradora da maior parte dos shoppings. O Catarina Fashion Outlet, o Shopping Cidade Jardim, por exemplo, são da JHSF, a Aliança Sonai, que também está na bolsa, detém outra parte relevante, e depois outros administradores aqui. E aqui o multi-estados, multi-regiões que eu falei, né? Que a maior parte está no Sudeste, que é natural, porque a maior parte da população brasileira está no Sudeste mesmo, são os estados mais populosos do país, mas ele também tem uma parte muito grande, 43%, no Norte e Nordeste. E aqui o portfólio atual, ele mostra aqui os shoppings, os administradores, a localização, a área bruta locável total, ou seja, o tamanho inteiro do shopping, o tamanho da posição do XPML dentro daquele shopping. Por exemplo, o Catarina Fashion Outlet, ele detém quase 50% do shopping. Ele não é dono do shopping inteiro. Com isso, a área bruta locável do fundo imobiliário é 14.762 metros quadrados. Ou seja, 49,99% desse valor total aqui. Então ele entra aqui nos detalhes de cada um. E é isso, aqui acaba a apresentação. Então, resumindo aqui nossa análise, a gente pode ver que o impacto financeiro nos shoppings foi muito grande com o fechamento deles. Os shoppings sofreram muito, a queda da receita foi muito grande e por isso que o mercado bateu dessa forma nos fundos de shopping. Quando os shoppings fecham e a sua receita vai praticamente a zero, isso aumenta muito o risco naquele fundo imobiliário. Então o mercado, precificando a relação risco e retorno, reduz o valor daquele shopping. Por isso que a queda foi tão brusca. Conforme as coisas vão se recuperando, a cota vai valorizando novamente. Só que ainda existe todo esse risco, a gente não sabe exatamente quando que vai voltar tudo ao normal. Pode ser que venha uma segunda onda, pode ser que os shoppings tenham que ser fechados novamente. Por isso que as cotas dos fundos imobiliários de shopping não voltaram a patamares, não subiram na mesma velocidade que os outros segmentos. Mas a expectativa é que um dia isso tudo acabe. Então se você investe por longo prazo, você pode ver uma oportunidade um pouco legal aí nos fundos imobiliários de shopping. Você vai poder comprar eles com valor um pouco descontado do que eles realmente valeriam em situações normais, né? Então você pode comprar as cotas hoje um pouco mais baratas, mesmo que recebendo menos proventos, e até a perspectiva de que isso possa reduzir a zero novamente em um futuro próximo, mas que um dia tudo volte ao normal, a cota se valorize e os proventos voltem aos patamares normais. Então isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de nada. Estou somente demonstrando para vocês o que está acontecendo com o mercado aí com os fundos imobiliários de shopping. Então, se você acha que vale a pena, se é relevante para você investir em fundos de shopping agora, tudo bem. Se você prefere ficar de fora e esperar as coisas se resolverem, também tudo bem. Não há certo e errado aí. Então, obrigado pessoal por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu!